Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridas que me seguem aqui no meu canal. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Torpedo 365. Hoje o episódio 179. Já estamos praticamente na metade, do ano e todo dia aqui com um vídeo novo para você. Quero só esclarecer algumas coisas aqui para você hoje. Eu sempre procuro trazer aqui para o meu canal conteúdo de qualidade. Tá? Nosso canal não é um canal de treta, não é um canal de superfluidades, mas é um canal que procura levar conteúdo de qualidade e profundidade nas reflexões para você. Então, meu objetivo ao criar esse canal, até antes do Torpedo 365, eu tenho esse canal desde 2010 e até antes de criar o Torpedo 365, nós tínhamos como objetivo levar coisa de qualidade para você, não apenas diversão, tá bom? E eu fico assim profundamente agradecido a você que entende esse propósito, e você que entende esse propósito e compartilha os vídeos aqui postados com seus amados, com seus amigos. Deixa o like, deixa o comentário, acione o sininho de notificações. Isso ajuda o engajamento no canal e graças a você que a gente está crescendo. Hoje eu quero refletir com você no capítulo 19 de Mateus. É uma história muito bonita, mas ao mesmo tempo um pouco trágica, tá? Você já vai entender o porquê. Mateus 16, Mateus 19, a partir do versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna, para ter a vida eterna? Outras versões diz que esse homem chegou para Jesus e disse: Bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedece aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Olha só que coisa interessante. Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Esse relato, ele chama muito a nossa atenção. Por quê? Porque ele fala de algo que nós todos, no fundo, nós todos buscamos riqueza, buscamos dinheiro, nós corremos para ganhar dinheiro todos os dias. A partir do momento que eu acordo, que eu levanto da cama, que eu começo o meu dia de trabalho, que eu começo a produzir, seja de alguma forma, eu estou buscando sim dinheiro, porque dinheiro, sem ele a gente não vive. E tem muita gente que confunde essa coisa da busca de dinheiro, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse era o grande problema do jovem rico. O problema do jovem rico não é que ele tinha dinheiro. O problema do jovem rico é que ele amava o dinheiro. O dinheiro era a sua prioridade. E Jesus, ele vai no âmago da questão, ele vai no cerne, na veia do problema. Quando ele pede para o jovem rico: vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e aí você me segue.
Porque essa era a única coisa que prendia o jovem a esse mundo. E não dá para servir Jesus e servir a esse mundo ao mesmo tempo. Jesus mesmo disse, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês agradam um, ou agradam um outro. Ou aborrece um, ou aborrece o outro. Mas não dá para servir a dois senhores. Não dá para ficar em cima do muro. Você está entendendo? E o problema do jovem rico era esse. Ele queria ter vida eterna. Ele queria a salvação eterna. Ele até admirava os discípulos de Jesus e gostaria de ser um discípulo de Jesus, desde que ele pudesse ser um discípulo sem abrir mão, não do dinheiro, mas do amor ao dinheiro. Porque o grande problema é amar o dinheiro e colocar o dinheiro como prioridade. Tem uma música que eu gosto muito, uma música do Frejá, ele fala sobre isso, né? Ele fala... desejo que você tenha muito dinheiro, mas não esqueça quem é o dono de quem. É você que é dono do dinheiro e não o dinheiro que é o seu dono. E é interessante que esse rapaz, ele guardava os mandamentos de Deus. E o Evangelho de Lucas diz que ele fazia isso desde a sua infância, desde a sua meninice. Ele diz, Senhor, eu tenho guardado esses mandamentos desde a minha infância, desde a minha meninice. O problema dele não era guardar os 10 mandamentos. Isso ele fazia. O problema dele estava relacionado ao primeiro mandamento. O primeiro mandamento. Embora ele achasse que guardava todos os 10. O problema dele estava relacionado ao primeiro mandamento. Sabe qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Como assim, Antônio? Ele tinha outros deuses? Tinha. O Deus dele era o dinheiro. O que é o nosso Deus? O nosso Deus é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. Porque o primeiro lugar deve ser único, exclusivamente de Deus. Deus deve estar lá no topo de nossas prioridades. A partir do momento que eu coloco qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa ali no primeiro lugar, automaticamente essa coisa ou pessoa passa a ser o meu Deus. E o jovem rico tinha outro Deus na vida dele, porque era algo que ele amava muito. Ele tinha muito apego ao dinheiro que ele possuía. Por isso o dinheiro passou a ocupar o primeiro lugar na vida dele. Eu gosto de um pensamento de um pregador, não me lembro o nome, mas é um pregador antigo, né? Lá do século XIX. Ele dizia que no nosso coração tem um trono e uma cruz. Quando eu crucifico o meu eu, o meu egoísmo, eu coloco Jesus no trono. E quando eu coloco o meu eu no trono, eu crucifico Jesus. Você está entendendo? Então, uma coisa leva a outra. O jovem rico, diz a palavra, que ele, ouvindo o que Jesus disse para ele, Jesus foi, como eu disse, na veia do problema, né? Jesus foi ali no âmago da questão, ele saiu dali triste. A Bíblia relata dessa maneira, né? Ele afastou-se triste porque ele tinha muitas riquezas. Esse versículo, ele sugere muita coisa para nós. Talvez pela mente dele, naquele momento, tenha passado o seguinte pensamento: eu não queria ser tão rico assim. Seria bom se eu não tivesse tanto dinheiro, né? Porque ele se afastou triste porque tinha muitas riquezas. Na verdade, talvez também a tristeza dele, a Bíblia usa essa expressão, mas talvez a tristeza dele não era porque ele tinha muita riqueza, é porque ele não conseguia desapegar da riqueza para dar prioridade ao reino de Deus. O que esse texto ensina para você e para mim? Talvez o nosso problema não seja o dinheiro. Talvez a gente nem tenha, né? Talvez a gente nem tenha. E talvez a gente tenha esse mesmo problema. Porque o problema não é a quantidade de dinheiro que temos, né? O problema é o apego que nós muitas vezes demonstramos, tanto ao muito, quem tem muito, quanto ao pouco, quem tem pouco. O problema é o apego. Eu posso me apegar de uma tal maneira
a uma Ferrari, quanto posso me apegar de uma tal maneira ao meu Fusca 1976. Você está entendendo? Não é a quantidade de dinheiro, é o nível de apego que o meu coração demonstra ao que eu tenho. Ou o nível, o foco, a prioridade que eu dou na busca por aquilo que eu ainda não tenho, mas o desejo de ter toma minha mente, toma toda a minha energia. Eu foco nesse desejo de ter o tempo todo. Eu não busco somente para ter uma vida confortável. Eu não busco somente para ter uma vida digna. O meu foco está em buscar para ser realmente muito rico. E aí está o problema. Nessa busca pela riqueza, o meu foco, o meu coração está ali de uma tal maneira que eu esqueço de buscar a Deus com a mesma energia com que eu busco as riquezas. Aí está o grande problema. Então, tem um texto lá que nós já falamos sobre ele, no capítulo 5 de Mateus, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Nosso foco deve ser o serviço a Deus, o viver uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Qualquer outra coisa deve vir em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar na nossa lista de prioridades. Qualquer outra coisa. Eu quis passar essa mensagem hoje para você porque, de uma certa maneira, nós vivemos num mundo, num país onde nós nos preocupamos com o nosso futuro, sem dúvida. Estamos vivendo um momento de extrema inflação, de extrema incerteza, um momento que o mundo todo passa por uma grande comoção, uma grande revolução econômica. Não é só o Brasil. E eu quero assim deixar essa mensagem para você, uma mensagem de confiança em Deus, uma mensagem de fé que Deus vai prover tudo aquilo que nós precisarmos. Deus já está provendo tudo aquilo que nós precisamos. Nós passamos apertos financeiros? Passamos. Mas Deus está na direção de todas as coisas. Não esqueça isso, tá bom? Dê sempre o primeiro lugar a Deus. Prioridade total ao Senhor. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, te dê muita paz no dia de hoje, harmonia no seu coração e no seu lar. Forte abraço para você. Amanhã eu volto com o torpedo número 180. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.